Algumas coisas nós não entendemos porque acontece. E nessas horas a gente tem que recorrer à palavra de Deus. E Romanos capítulo 8, verso 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito em tudo. E Ele está no controle. Ele não saiu do controle. Que essa palavra possa nortear os nossos corações. E que nós possamos trazer à memória a palavra de Deus, sabendo que no fim dos tempos seria assim mesmo. Que cabe a cada um de nós nos prepararmos na presença do Senhor, para nos encontrarmos com o Senhor. Amém? Amém. Que Deus a todos nos abençoe. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1 do Evangelho de João, a partir do verso 1. Do Evangelho de João, que é um evangelho diferente dos demais evangelhos. Não faz parte ali dos evangelhos sinóticos, porque há uma diferença muito grande naquilo que ele se propõe a apresentar. Quando você lê Mateus, você vê que Mateus está escrevendo aos judeus. O Evangelho de Marcos tem uma intenção de levar a palavra aos romanos. Lucas, de uma forma especial, escreve aos gregos. E João escreve para mim e para você, porque João escreve para um público geral, judeus e gentios. É interessante porque nos parece que João é o último dos discípulos a morrer, já em idade bastante avançada, o único que não morreu pelo viés do martírio, mas teve, então, a oportunidade de pastorear a primeira igreja batista em Éfeso. A batista é brincadeira, mas é a igreja de Deus ali em Éfeso, foi pastor ali até o finalzinho da sua vida. O Evangelho de João é um evangelho muito interessante, porque quando alguém conhece Jesus, e você dá a Bíblia para alguém, a gente sempre orienta. Começa pelo Evangelho de João, né? Porque é exatamente isso, ele é escrito para aqueles que não teve o primeiro chamado, não é judeu, então é para nós mesmos que ele é apresentado. E algo interessante que o Evangelho de João, que mostra que Jesus, mostrando Jesus como o próprio Deus, mostra que Jesus é o eu sou. Lembra daquela passagem de Moisés, quando Moisés pergunta a Deus, e se eles perguntarem, Deus diz que o eu sou é que está mandando você. Né? E Jesus completa essa frase. Esse negócio de eu sou fica meio estranho lá no Antigo Testamento. Mas Jesus vai nos ensinar através do Evangelho de João. Ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Então o texto da palavra de Deus, que está no Evangelho de João, a partir do capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha, para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia,
ele vem depois de mim, mas é mais importante que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Verso 17. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Neste momento, fala aos nossos corações, ó Deus, para que sejamos edificados pelo Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. 4 verdades nesse texto do Evangelho de João que nós lemos, que eu gostaria de apresentar para você. 4 verdades que vão nortear a nossa vida e traz esperança ao nosso coração, porquanto são verdades profundas que vai diferir a nossa vida, vai nortear a nossa vida, para que nós jamais venhamos a cair em algum tipo de heresia, em algum tipo de ensino errado. O texto começa então com a primeira verdade, que são os atributos do verbo. E os atributos do verbo, o primeiro deles que é apresentado, é que este verbo ele é eterno. Ele sempre existiu. O verbo que é apresentado para nós vai dizer, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio, antes da criação do mundo, no início do mundo, o verbo já existia. Ele já estava presente com Deus, ele é o próprio Deus, como temos visto aqui, e agora é interessante porque tem várias passagens na palavra de Deus, em que Jesus fala dele com Deus antes da fundação do mundo. Por exemplo, no capítulo 17, do verso 5 do próprio Evangelho de João, Jesus vai dizer, agora ao Pai, glorifica-me contigo, mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Jesus já existia, estamos falando do verbo, falamos de Jesus, que ele já existia muito antes. O verbo é uma pessoa igual ao Pai em essência, mas distinto em natureza. A essência de Deus é uma só. Deus é um só. Só existe um Deus. E existe 3 em essência. Deus Pai, Criador e sustentador do universo. Deus Filho, Salvador do mundo. E Deus Espírito Santo, aquele que orienta, aquele que nos conduz em toda a verdade na palavra do Senhor. Ele estava no princípio com Deus. O verbo e Deus, Pai, existe compartilhando intimidade e propósito. Ao mesmo tempo que o verbo é distinto de Deus, ele é igual a ele, pois é da mesma essência. Portanto, o verbo não é uma energia cósmica, como muitos têm ensinado. Mas o verbo é uma pessoa, é a pessoa do Senhor Jesus. O verbo compartilha a natureza de Deus e ele é o próprio Deus. O verbo é divino, texto que vai dizer, o verbo era Deus. O verbo não era meramente um anjo criado, um ser inferior a Deus, com autoridade para redimir pecadores. Não, quando você olha a pessoa de Jesus, você vê o Deus encarnado, como nós vamos ver logo mais à frente, que é aquele que veio ao mundo, se tornou em forma humana para nos salvar. O próprio Deus que se revela a nós é aquele que salva as nossas vidas. Numa sentença só, o primeiro versículo do Evangelho de João declara a eternidade, a personalidade e a deidade do nosso Senhor Jesus. O verbo é criador. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. O verbo é Deus. O verbo é o agente divino da criação do universo. O verbo é a palavra criadora de Deus, por meio de quem todas as coisas foram feitas. O verbo é autoexistente. A vida estava nele e ele era a luz do mundo. Todos os seres existentes no universo foram criados e por isso não têm vida em si mesmo.
Mas o verbo tem vida em si mesmo, porque ele é autoexistente. O verbo não foi criado. O verbo foi gerado em Maria. Mas ele sempre existiu. Ele foi gerado na pessoa do nosso Senhor Jesus. Mas ele sempre existiu. Aqui é interessante porque, tendo ele sendo autoexistente, o texto vai dizer que ele estava, que a vida estava nele e ele era a luz do mundo. William Barclay diz que a luz aqui tem 3 significados. A luz faz desaparecer o caos. Na criação do mundo, no caos, a luz se manifestou e Deus disse, haja luz, e tudo foi criado. A luz é reveladora que tira a máscara, os disfarces e mostra as coisas como elas são. A luz de Jesus em nossa vida mostra quem realmente nós somos. Qual é a nossa verdadeira condição? Isso só é possível quando alguém recebe Jesus como Salvador e compreende, então, pelo Espírito Santo, a sua vida de pecado, a sua vida de debilidades, então, pode, então, transformar e ter a sua vida transformada. A luz é o guia. A luz de Jesus é quem nos conduz, quem nos dá a direção, quem nos ensina para termos uma vida dentro da vontade de Deus. O verbo é a luz, e essa luz é a luz que prevalece. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. É exatamente assim que Jesus faz. Quando alguém que não tem Jesus, e como se nós estivéssemos de noite aqui, apagássemos todas essas luzes, ficaríamos no escuro, e essa é a condição do espírito humano sem Deus, mas quando ele recebe Jesus, aquela luz entra na sua vida, e aonde há luz, não há trevas. Se está tudo escuro, quando bate a mão no disjuntor e liga a luz, as trevas dissipam. E é exatamente isso que o Senhor faz quando Ele entra na vida de uma pessoa. Ele dá clareza de entendimento. Ele dá clareza de conhecimento da sua condição. Ele dá clareza das verdades de Deus para que a vida dessa pessoa possa ser transformada. Por isso que Jesus é a luz que prevalece. A segunda verdade está nas atitudes em relação ao verbo. A partir do verso 5 até o verso 13, você vê João, então, tendo uma atitude de servo, de arauto do verbo. Ele vai dizer que ele foi enviado por Deus para levar a palavra de Deus, para testemunhar de Jesus, e ele vai dizer claramente, não sou eu o Cristo. Aquele que vem depois de mim é muito mais importante que eu. É ele que deve ser exaltado, é ele que deve ser seguido, é ele que deve nortear as nossas vidas. Ele vai dizer, olha, eu não sou o noivo, eu sou amigo do noivo. Eu não sou a mensagem, eu sou aquele que leva a mensagem. Eu não sou o Senhor, eu sou o servo. Ele reconhece, é a atitude dele para com Jesus, é entendendo, olha, ele veio antes de mim, ele é muito mais importante que eu reconheço que ele é Deus e eu sou servo, não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Essa é a condição de João Batista e essa tem que ser a nossa condição, de compreender que nós não somos senhores, nós somos servos. Existe uma música do pastor Paulo César, do Grupo Logos, que ele canta, chama-se O Evangelho. Diz que neste mundo o Evangelho mudou. Aquele que era servo, acha-se senhor, e diz a Deus o que ele tem que fazer. E na verdade é ao contrário. Ser servo é entender que nós não temos vontade própria. E João era assim, ele submeteu, ele entendeu aquilo que Deus tinha dado para ele, e ele foi fiel a Deus, obedecendo a Deus, e essa atitude de reconhecer Jesus como o próprio Deus, fez de João o maior profeta que foi registrado na palavra de Deus. Em segundo lugar, nós temos aqui a atitude de rejeição ao verbo.
E aqui no verso 1, e no verso 10 e o verso 11, vai dizer, o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os judeus, os fariseus, os sacerdotes, tinham que andar com Jesus, mas em vez de compreender a Jesus, receber a Jesus, porque eles tinham uma ideia torcida da vontade de Deus, errada, entendendo que o Messias viria como rei, como comandante, como general, que ia escravizar o mundo e eles ficariam então comandando o mundo. Não, esse rei que vem numa manjedoura, que vem de uma forma simples, que vem dizendo, olha, você precisa amar o seu inimigo, você precisa orar por aquele que te persegue. Eles então, não compreendendo isso, não tendo essa visão, eles resolvem então rejeitar a Jesus. Rejeitar Jesus por inveja, porque Jesus tinha autoridade que eles não tinham, porque Jesus fazia milagres que eles não faziam, porque Jesus confrontava eles com os seus pecados. Então eles rejeitaram a Jesus. E a gente fala assim, que povo duro de coração. Nós também muitas vezes rejeitamos a Jesus. Quando Jesus nos confronta e nos ensina o caminho que nós devemos seguir, e nós muitas vezes não queremos seguir. João retrata o fato, o propósito e o resultado da vinda do Senhor Jesus ao mundo. O fato, ele estava no mundo. O propósito, ele veio para salvar o que era seu, ele veio para salvar os judeus. O judeu é o primeiro povo escolhido, é claro, através do judeu ele ia abençoar todas as nações, ele veio primeiramente para os seus, mas os seus não o receberam. Então, o resultado da vinda de Jesus é que o fato é que ele estava no mundo, o propósito é que ele veio para o que era seu, e o resultado é que os seus não o receberam. João coloca a oferta divina e a rejeição humana. E isso já vem acontecido há muito tempo, lá no Antigo Testamento, quando o povo diz a Samuel, olha, nós queremos um rei, queremos alguém que possa nos dirigir, queremos fazer como as outras nações, e Samuel veio falar com o nosso Senhor e diz assim, olha, o povo me rejeitou. E Deus diz uma frase muito forte, muito pesada nesse momento. Deus falou assim, o povo não rejeitou você, Samuel. O povo rejeitou a mim. O povo que foi tirado do Egito, o povo que foi liberto, o povo em que Deus abriu o mar, o povo em que Deus fez milagres, estava rejeitando esse Deus. E como naquele tempo, e como os judeus aqui no tempo de Jesus, e como hoje, muitas pessoas rejeitam a oferta divina de que Deus tem para nós. É por isso que quando nós olhamos o texto da palavra de Deus, nós devemos ser aqueles que têm a atitude de aceitação, de aceitar o verbo. O verso 12 e o verso 13 diz, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A salvação sai das fronteiras de Israel e passa então a todas as nações, povos de toda raça, tribo e nação, de todas as etnias, não importa. Qualquer pessoa que queira receber Jesus como Salvador e Senhor, a promessa é para ele. Qualquer pessoa que se entregar a Jesus, que receber Jesus como Salvador e Senhor, essas pessoas, então, podem receber Jesus como Salvador e Senhor. E aqui é interessante, não serão filhos de Abraão, mas serão filhos de Deus. Porque o texto nos diz que enquanto uma pessoa não aceita Jesus como Salvador e Senhor, ela não é filho de Deus. Ela é criatura de Deus. Mas Deus, através da sua graça e da sua misericórdia, quer nos transformar filhos de Deus. O nome de Jesus e o seu amor abrange o caráter de Deus. Primeiro, a fé do texto que diz,
para todo aquele que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, de se tornarem filhos de Deus. A fé universal, em seu escopo, pela fé uma pessoa pode receber Jesus como Salvador. Segundo, a fé oferece uma posição de suprema honra. Aquele que aceita Jesus como Salvador, ele torna-se filho de Deus. E sendo filho de Deus, ele tem a promessa do Pai. Ele é herdeiro de todas as coisas que o Pai tem. Ele é também responsabilizado e ele é também, está debaixo de uma disciplina do Pai, como todo filho. Mas como todo filho que tem um bom pai, que o pai que ama, o pai que cuida, então ele tem a oportunidade de ter uma cidadania celestial que o Senhor nos oferece. E essa fé que opera de forma sobrenatural é a salvação que o Senhor nos oferece. Crer em Deus. Até a fé que nós temos para crer em Deus e crer em Jesus como nosso Salvador e Senhor, esse vem da parte do nosso Deus. Em terceiro lugar, a encarnação do Verbo. O texto, verso 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Todos nós sabemos que o Verbo é Jesus. Agora, o que é mais interessante é quando você lê o verso 14 à luz do verso 1. Porque no verso 1 do Evangelho de João, diz para nós que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O verso 14 diz que o Verbo se fez carne. O próprio Deus encarnou. O próprio Deus se fez carne na pessoa de Jesus, e nós podemos ver Deus em Jesus. Moisés queria ver Deus. Deus disse assim: ninguém nunca me viu. O dia que me vê, morre. Mas eu vou passar entre duas pedras, de costas. Passou rapidamente. Tantos queriam conhecer. Abraão, mesmo sendo amigo de Deus, não viu Deus face a face. Não conheceu a Deus como você e eu temos a oportunidade de conhecer. Olhando para Jesus, nós conhecemos o próprio Deus. O Verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente, criador, esvaziou-se da sua glória e desceu até nós e vestiu pele humana. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o nosso Jesus. Perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Não é 50% homem e 50% Deus. É 100% Deus, 100% homem. Que veio, viveu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e nos concedeu a salvação eterna. Quando você olha os anjos e os anjos olham para nós, eles têm uma ideia de pecado de uma forma teórica, do sofrimento humano de forma teórica. Jesus não. Jesus experimentou as tentações, Jesus experimentou a fragilidade humana, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu medo, ele sentiu cansaço, e ele foi tentado em todas as coisas, mas decidiu não pecar. Glória a Deus por isso. O Verbo veio revelar a glória do Pai, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus é a exata expressão do ser de Deus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E é interessante isso, porque Filipe,
lá em João 14, vai dizer para o Senhor assim: Senhor, mostra-nos o Pai e basta. Jesus olha e disse: oxe, que isso? Eu estou há tanto tempo com vocês, e você me pergunta, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Lesado você, né? Lesado você. Eu estou com vocês há tanto tempo e você não tem visto que eu sou o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é o clímax da revelação de Deus para nós. É o clímax. Se nós queremos conhecer a Deus, queremos saber quem Deus é, vamos olhar para Jesus. O seu caráter representa e expressa o caráter de Deus. A sua obra é a obra de Deus. A sua salvação é a salvação que vem do próprio Deus. Finalmente, meus irmãos, a última verdade que esse texto mostra para nós é acerca do testemunho do Verbo. João diz que o Verbo tem a primazia. João testemunhou a respeito dele, exclamando: é sobre este que eu falei. Aquele que vem depois de mim e está acima de mim, pois já existia antes de mim. Deus sempre existiu. Jesus sempre existiu. E esse Deus eterno, sem princípio de dias, Ele está à nossa disposição para nos salvar, nos restaurar e nos dar propósito de vida. O Verbo tem a plenitude da graça. E dá para colocar o texto para mim, o verso 16? Por favor, Ricardo. Para que nós possamos... A letra aqui é muito pequena, aí ali, ó. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Graça, favor imerecido. Não tem nada que eu e você ou qualquer pessoa possa fazer para merecer a graça, que é a salvação que Deus nos concede. A vida eterna, essa vida que nós começamos a desfrutar quando nós recebemos Jesus como Salvador da nossa vida. Não tem nada que você possa fazer, por mais que você seja um crente dizimista, por mais que você dê sua oferta, por mais que você se dedique à obra de Deus, por mais que você seja sacrificado, por mais que você seja martirizado por causa do Evangelho, isso não dá a você a condição de ser salvo. Deus ama a mim e Deus ama você, não por causa dos nossos olhos verdes, e nem por causa da nossa vasta cabeleira. Mas Deus ama a mim e a você porque Ele escolheu amar. E Ele, ao escolher amar, Ele provou isso da forma mais sublime que Ele podia fazer. Dando a si mesmo. E é o que Ele faz. Como que eu vou provar o meu amor por essa pessoa? Deus sendo Deus, onipotente, onisciente, onipresente, tendo todos os seus atributos divinos, Ele poderia arrumar diversas formas de salvar a humanidade. Mas Ele escolheu Ele mesmo, para que nós pudéssemos compreender, ou tentar compreender, a dimensão desse amor que não pode ser medido. Deus deu a si mesmo, para que eu e você pudéssemos receber a graça da salvação em Jesus. Aleluia. E o que você tem que fazer? Receber Jesus como Salvador e Senhor. Aceitar esse amor. É aquilo que o pastor Neto sempre fala para nós aqui e nos ensina. A salvação é isso. A graça é isso. Você não merece nada. Alguém vem, te oferece algo, a única coisa que você faz, estende a mão e recebe. É isso que Jesus quer fazer por nós. É isso que Jesus quer fazer para a humanidade. E foi por esse propósito que Ele se tornou carne e habitou entre nós. O verbo é o fim da lei. O verso 17, por favor, para que nós possamos ler. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei é boa, a lei é santa, a lei é justa,
mas a lei não pode justificar. A lei não pode nos salvar. A lei aponta a salvação. A lei aponta para Jesus. Ela nos confronta com o nosso pecado. Ela aponta que nós não somos merecedores. Mas a lei não pode salvar. E aqui é interessante, porque existe um texto na palavra de Deus que nos mostra que a lei, que os profetas, eles sempre apontam para Jesus. No Antigo Testamento sempre apontava para uma promessa, a promessa do Messias. No Novo Testamento aponta para Jesus, o Messias que já veio. Tem uma passagem na palavra de Deus em que está Pedro, João e Tiago, sobe ao monte com Jesus, porque Jesus ia orar, e naquele momento Jesus é transfigurado, e sai uma luz de dentro de Jesus, as suas vestes se tornam resplandecentes, mostrando como Jesus é como Deus, e ali naquele momento se apresenta diante de Jesus Elias e Moisés, a lei e os profetas. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, e os 3 apóstolos ali mais íntimos de Jesus, ali com ele, e naquele momento Pedro vai dizer algo assim, eu acho que não era muito interessante, porque é cortado o que ele fala, né? Deus corta o que ele está falando, se quiser vamos fazer uma tenda aqui para o Senhor, tal, para Elias, e a gente fica aqui e tal. E aí Deus vem, enche o lugar de fumaça e diz o seguinte, esse é o meu filho de quem me agrado. O que Jesus está dizendo, o que Deus está dizendo ali, é que a lei, os profetas e aquilo que os apóstolos ensinam e vão ensinar, vai apontar para Jesus. Aponta para Jesus. A lei não pode salvar. Jesus pode salvar. Foi Ele quem morreu na cruz por nós. E tão somente Ele. É por isso que quando nós olhamos a palavra de Deus, notamos também que o verbo é revelador do Pai. Conhecer a Jesus é conhecer a Deus. Nem Abraão, como amigo de Deus, nem Moisés, com quem o Senhor tratava face a face, puderam ver a glória e a plenitude de Deus. Mas eu e você temos a oportunidade de ver a glória e a plenitude de Deus na pessoa de Jesus. É esse o Deus que se revela para nós como verbo divino, que quer trazer para nós salvação e vida eterna. Feche os seus olhos, eu gostaria de orar com você. Se você não tem esse verbo, se você não tem Jesus, se você não tem a salvação, se você não é filho de Deus, como o texto diz para nós, e você quer realmente se tornar um filho de Deus e receber Jesus como Salvador e Senhor, você que está em casa assistindo pela internet, entre na descrição do link e preencha o seu nome dizendo, eu quero receber Jesus como Salvador e Senhor da minha vida. Nós queremos entrar em contato com você e ajudar você. Aqui dentro, se há alguém aqui que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, aquele que vai te dar a vida eterna, aquele que vai te tornar filho de Deus, e ainda não recebeu Jesus como Salvador, quero convidar você a fazer essa oração comigo. Senhor, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus. Eu reconheço que o Senhor é o Messias que veio para nos salvar. Eu me arrependo e recebo Jesus como meu Salvador e Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Estamos todos de olhos fechados. Se você fez essa oração e nunca tinha feito, recebendo Jesus como Salvador, levante sua mão. Eu gostaria de orar com você. Você que está em casa também, se você fez essa oração recebendo Jesus, deixe o seu contato conosco para que possamos orar com você. Obrigado, Pai, pela Tua palavra viva, pela Tua palavra eficaz. Obrigado a Deus, porque o Senhor é um Deus que nos ama e quer nos salvar. Tenha misericórdia da nossa vida, Senhor, para que nós possamos compreender
que o seu plano deve ser e tem que ser cumprido em nossas vidas, Pai. Para que possamos te louvar, te exaltar e possamos, ó Deus, sempre ser a luz do Senhor, que possa resplandecer neste mundo, para que o mundo possa conhecê-lo como Salvador e Senhor. Aquelas pessoas que tomaram a sua decisão, ó Deus, fortalece, ó Deus, a semente que está plantada e que ela possa crescer, fortalecer e se firmar na videira verdadeira que é Jesus. Oramos no nome de Jesus. Amém.